esse é um discurso, isso é uma discussão muito recente, nós estamos publicando um artigo agora sobre isso, até nós, acho que eu vi o João Machado entrando aí, eu não consigo controlar muito essas entradas e saídas aqui, mas essa, por exemplo, é uma discussão que nós estamos fazendo e que é muito importante. Só que, veja, é uma construção que permite com que o professor seja também emancipado e não viva a lógica dos modelos. Porque se o professor também quiser entrar nessa lógica de modelo, hoje está na moda ter modelo de ensino. Você, como um bom pesquisador, já deve ter visto a quantidade de de metodologias pautadas no jogo, né? Das game-based approach, ou seja, das propostas que se pautam no jogo. Sim. São inúmeras. Se você quiser substituir o tecnicismo pelo TGFU, por qualquer outra proposta, pelo Game Sense, pelo Sport Education, são todos modelos de ensino que dizem exatamente o que você tem que fazer. É quase que um body stupid, para citar o João Freire, quando falava e criticava um sistema aí que as academias utilizam, né? Os modelos de ensino são exatamente assim. Os modelos de ensino pautados no jogo falam o que você tem que fazer. Entra na aula, fala bom dia, faz uma roda, depois faz jogo, depois faz aquele jogo, depois faz outro jogo. Isso é modelo de ensino. Nós temos o nosso também. Mas eu gosto de falar e discutir o que nós estamos fazendo aqui para pensar a pedagogia do jogo enquanto abordagem. Porque se nós estivéssemos aqui conversando da nossa proposta de pedagogia do jogo enquanto modelo de ensino, a nossa conversa não seria essa. Nós estávamos falando das matrizes de jogo, nós estávamos falando de como que é o currículo, nós estávamos falando de como organizar e sistematizar os conteúdos, nós estávamos falando de como dividir a aula, de como organizar a aula. Nós temos isso. É só buscar as nossas publicações que estabelecem o que nós chamamos desse modelo de ensino, que é, para fazer e completar aquela analogia que eu trouxe, é exatamente a trilha para não deixar o navio encalhar. É a trilha guiada por um farol, mas nós temos uma trilha, um caminho que não vai deixar o seu navio encalhar e que te vai levar até o porto. Nós temos isso. Só que eu prefiro ensinar professores a construir as suas trilhas, a construir os seus modelos, guiado pelos seus faróis, guiados por um farol, que é o farol do paradigma, que é o farol do paradigma emergente. Esse farol não muda, é o farol que rompe com a lógica positivista. Quando nós ensinamos os professores desse modo, nós estamos exatamente possibilitando a emancipação desses professores, nós estamos tendo uma proposta humanizante, porque seria totalmente contraditório. Ficaria lindo ficar falando de emancipação, como eu já vi muita gente fazer isso na educação física, falar de emancipação e dizer que o professor tem que fazer aquilo que ele manda, né? Que o professor só vai estar certo dando aula de educação física se seguir o modelo que eu estou dizendo. Veja, isso é uma estupidez, isso é uma contradição, vai contra aquilo que nós estamos defendendo. Como é que eu emancipo o meu aluno sem emancipar o professor? Né? Eu quero emancipar o aluno travando o professor no modelo. Isso não existe, é contraditório. Pô. Sim, mas todo mundo tem que ter o seu modelo, porque você vai dar aula, você precisa de um modelo. Sim. Só que você pode pegar a nossa proposta enquanto modelo e criar o seu modelo. Mas nós não estamos aqui discutindo o nosso modelo, nós estamos discutindo os princípios que regem a nossa proposta enquanto uma abordagem, princípios de uma abordagem que se pauta no jogo, que nós chamamos de pedagogia do jogo, e que quem quiser pode até encontrar nessa nossa proposta um modelo. Temos lá, tudo bonitinho. Foi aquilo que nós construímos enquanto um currículo de iniciação ao futebol, que nós já publicamos umas 3 ou 4 versões dele. Nós temos uma proposta que você ajudou a criar, que foi o currículo do Paulínia Futebol Clube para especialização. Nós temos todos esses modelos construídos. Só que esses modelos serviram e servem a nossa forma de pensar. Servem para os locais onde nós trabalhamos. Cada professor tem
conseguir pegar essas ideias e aplicar na sua escola. Porque o seu aluno é um jogador que vai responder ao jogo de uma forma diferente. Ele é um elemento dentro do jogo. Então, mais do que a gente lançar um livro de 1001 jogos, é importante a gente lançar um livro que explique como se dá o processo de organização. Ao entender o processo de organização, eu me emancipo, eu tenho autonomia, eu tenho possibilidade de não ser mais refém e de conseguir produzir conhecimento e de realmente ser sujeito histórico e de realmente conseguir ser alguém que está no mundo e que consegue pensar por si, que consegue organizar sua pedagogia, né? Eu acho que é mais ou menos esse o nosso grande desafio. Muitas vezes alguns alunos também não entendem e ficam só querendo a receita de bolo. A receita de bolo a gente tem, a gente já fez, só que seria contraditório a gente só ficar falando de receita de bolo, né? É importante ter um parâmetro, é importante ter uma partida, mas é importante, ao conseguir fazer isso, e talvez a gente comece a pensar que toda essa proposta vai culminar com uma ideia que eu tenho pensado muito ultimamente, estou escrevendo sobre isso agora, uma crônica sobre isso, que é a ideia de conseguir devolver o jogo para o jogador. Porque talvez nós estamos vivendo esses 2 pontos. Uma excessividade ou uma positividade excessiva, e estamos vivendo uma racionalidade excessiva do jogo. Essa racionalização do jogo tem levado aos treinadores serem mais importantes ou acharem que são mais importantes que os jogadores. E os jogadores simplesmente são peças que, como num tabuleiro de xadrez, onde o jogador está lá simplesmente para ser guiado pelo professor, pelo treinador. Isso seria também um grande equívoco e a gente tem que começar a pensar como que toda essa discussão sobre jogo possibilita com que a gente devolva o jogo para o jogador.